Olá, queridos. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã e uma honra poder entrar no seu lar junto neste dia com mais uma devocional que nós temos a cada manhã. Hoje nós falaremos um pouco sobre a vida do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque é um profeta importante, pois ele viveu num momento de profunda transição. O profeta Abacuque é aquele profeta que antecedeu a invasão de Judá, do Reino do Sul, pelos babilônicos. Um momento em que as instituições de Israel estavam todas em frangalhos. Um momento onde a justiça e o direito haviam se pervertido. Nesse momento de transição, Deus levanta o profeta Abacuque e faz uma grande obra na vida deste homem. Mais do que o livro, mais do que as circunstâncias ao redor do profeta, eu gostaria de enfatizar esse momento de transformação que o próprio profeta experimentou. O livro do profeta, um livro curto, um livro do Antigo Testamento, vai começar com uma palavra de sentença. Lá no capítulo 1, no versículo de número 1, o Senhor Deus vai sentenciar a Israel. Vai revelar ao profeta o peso que estava sobre o povo de Deus, pois o povo de Deus, em certo sentido, havia se perdido. A invasão dos babilônicos era exatamente uma consequência do desvio moral, do desvio religioso, do desvio da adoração do povo de Deus, que passou a adorar falsos deuses e começou a flertar com outras nações. Deus então vai sentenciar a Israel. E quando Deus vai revelar essa sentença, ou melhor, o motivo pelo qual Deus revelará essa sentença é exatamente a queixa do profeta Abacuque. O início do texto, Abacuque revela que o seu coração está repleto de angústia, está repleto de sofrimento, está repleto de dor. O profeta diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. A lei se afrouxa e a justiça não mais se manifesta. O profeta Abacuque, em certo sentido, parece comigo e parece contigo. Nos dias que estamos vivendo, dias de transição, dias de esfriamento espiritual, dias em que uma epidemia varreu os quatro cantos da nação e do mundo, nós, o povo de Deus, olhamos para fora e questionamos: até quando, Senhor? Até quando nós olharemos a violência? Até quando nós olharemos o litígio? Até quando, Senhor, nossos olhos contemplarão a iniquidade? A queixa de Abacuque vai suscitar a punição do Senhor Deus. O Senhor Deus vai sentenciar a Israel. Quando Abacuque mostra a sua angústia e questiona a Deus, Deus fala com o profeta. E o que Deus fala não é nenhuma fala simples ou leve. O Senhor Deus vai falar para o profeta que está vendo a iniquidade e vai enviar os babilônicos como punição da própria nação de Deus. Neste contexto em específico, o povo de Judá, o Reino do Sul. O Senhor Deus dirá que os caldeus serão suscitados. E no ano 586 a.C., os caldeus, os babilônicos, invadiram a Terra Santa, destruíram o templo sagrado, roubaram os utensílios e levaram cativos os príncipes de Israel e grande parte da nação. Abacuque então ouve da parte do Senhor uma sentença duríssima, um peso fortíssimo. O julgamento de Deus está sendo executado e piora.
E mesmo Deus dizendo essas coisas para o profeta, o Senhor, o Abacuque, não muda, não retrocede. No capítulo de número 2, Abacuque vai perguntar mais uma vez para o Senhor, até quando? E assim sou eu e você. Olhamos as circunstâncias da vida, olhamos a realidade caótica dos nossos dias e perguntamos para Deus até quando. O profeta aqui está nas entrelinhas, questionando o Senhor Deus, fazendo alguma coisa mais ou menos assim. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? O Senhor não tem interesse em nos acudir? O Senhor não tem interesse em nos abençoar? E o Senhor Deus diz, tenho sim. Por isso enviarei sobre vocês o juízo. Por isso enviarei sobre vocês a correção. Por isso enviarei sobre vocês a minha sentença. Às vezes, meus irmãos, o silêncio de Deus é até melhor do que a fala do Senhor. Neste caso, enquanto Deus estava em silêncio, Abacuque não sabia que Deus iria corrigir o povo com uma correção exemplar e uma correção duríssima. Só que nesse ato corretivo, e nós sabemos que Deus, como um pai amoroso, corrige aos filhos que ama. Deus irá corrigir a Abacuque e ao povo do sul, esperando suscitar no povo arrependimento, esperando trazer o povo à sanidade, esperando trazer o povo novamente à santidade. A punição de Deus, a sentença de Deus, o peso de Deus, a justiça de Deus, quando é derramada sobre o povo de Deus, não tem por intenção destruir o povo. Pelo contrário, a intenção do Senhor é restaurar o povo santo, é trazer o povo de Deus novamente à lucidez, é purificar a iniquidade, aparar as arestas, melhorar o coração e fazer o povo mais firme e fiel ao Senhor Deus. E Deus diz exatamente isso para Abacuque. Abacuque, você está preocupado? Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei que vocês estão passando por um momento difícil. Vou enviar os babilônicos como consequência do meu pacto lá feito em Deuteronômio. Se vocês se desviassem, eu enviaria sobre vocês o juízo, mas eu estou fazendo isso para vos corrigir e para que vocês aprendam que o justo vive pela fé. Esse é o texto central do livro do profeta Abacuque. O Senhor Deus vai dizer claramente e dirá a Abacuque, o justo viverá pela fé. O arrogante não, o arrogante vive pelas suas obras, o arrogante vive pela sua iniquidade, o arrogante vive de acordo com os seus desejos malignos. Mas o justo vive por aquilo que ele crê. O justo vive pela fé. E essa palavra de Deus a Abacuque é tão profunda, que o profeta vai passar por uma transformação. O profeta está em transformação. E nesse ponto, eu e você temos que olhar para a nossa própria vida. É verdade que nós olhamos para fora e questionamos a Deus. É verdade que, em algum sentido, nós achamos que o Senhor Deus não se importa. É verdade que, às vezes, o remédio de Deus parece ser mais amargo, até mesmo do que o seu próprio silêncio. Tudo isso é verdade, e eu sinto isso na minha vida e na sua. No entanto, o Senhor Deus, da mesma forma que está trabalhando na vida do profeta Abacuque, quer trabalhar na minha vida e na sua, para nos fazer entender que o justo vive por fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias. As circunstâncias de Abacuque eram o juízo ou a justiça em frangalhos. O palácio não mais representava o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O templo não mais era um lugar de adoração ao Senhor Deus. Os falsos deuses haviam entrado dentro da nação. E como punição, os babilônicos, nação arrogante, nação que amava derramar sangue, estava às portas.
O Senhor Deus trouxe para Israel um cenário caótico muito parecido com o que eu e você vivemos. Nossas instituições em frangalhos, em todas as esferas o caos, e às nossas portas uma epidemia que insiste em não passar. O que o Senhor Deus estava ensinando ao profeta? Estava ensinando ao profeta que a realidade das circunstâncias não é a realidade última de Deus. Em outras palavras, as circunstâncias não determinam se Deus te ama ou se Deus deixou de te amar. As circunstâncias não determinam se Deus se importa ou se Deus deixou de se importar. As circunstâncias, às vezes, são fruto do nosso pecado. As circunstâncias, às vezes, são a maneira de Deus nos tratar. É a maneira de Deus nos aprimorar. E o profeta Abacuque, então, recebeu da parte de Deus a grande verdade que dizia: Abacuque, não são as circunstâncias, não é a noite escura que você está enxergando pela janela da vida que determina quem eu sou. Abacuque, não é o cenário caótico que determina o meu amor. Eu amo vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês. Sim, vim para corrigir, vim para disciplinar, mas faço isso por amor. E essa lição foi tão entendida, essa lição foi tão compreendida, essa lição foi tão introjetada pelo profeta, que o livro que começa com uma sentença vai terminar lá no capítulo de número 3, em forma de cântico. O livro que começa com uma punição de Deus vai terminar com um hino de louvor. O livro que começa com o juízo do Altíssimo vai terminar com um grande culto ao Senhor. E em meio a este culto, que está lá no capítulo de número 3, Abacuque vai proferir uma das poesias mais bonitas da Bíblia. É aquela que começa a partir do versículo de número 17. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, sobretudo e apesar de tudo, diz Abacuque, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. O livro de Abacuque tem uma grande lição para todo crente. E a grande lição, meu irmão querido que me acompanha nesta manhã, ou que há de me acompanhar em qualquer horário do dia, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que as circunstâncias mostram. As circunstâncias não são o fator último da nossa existência. E eu não estou menosprezando a noite escura da sua alma. Eu não estou menosprezando o choro que escorre do seu rosto. Ele é verdadeiro e deve ser sentido. Mas esse choro, essa noite escura, não determina o amor de Deus. Deus quer me ensinar, quer lhe ensinar, quer nos ensinar que nós vivemos por fé. E a fé é uma certeza que não está pautada naquilo que os nossos olhos veem, que não está pautada nas circunstâncias, mesmo que estas sejam adversas. Nós vivemos por aquilo que cremos. E é por isso que Abacuque vai dizer, mesmo que meus olhos vejam a figueira, mas não vejam nenhum figo, mesmo que meus olhos vejam a videira, mas não vejam nenhuma uva, mesmo que meus olhos vejam a oliveira, mas não consigam tocar em nenhuma azeitona, mesmo que eu veja o campo sem pasto, mesmo que eu veja o aprisco sem ovelhas, mesmo que eu veja o curral sem gado,
mesmo que eu veja o meu país assim, nessa loucura que está, mesmo que eu veja a pandemia batendo na minha porta, mesmo que eu veja o esfriamento espiritual dos meus irmãos, mesmo, e até mesmo se eu enxergar coisa pior, eu devo me alegrar no Senhor. Abacuque aprendeu que não é até quando a palavra que deve sair dos nossos lábios, mas é apesar do que eu estou vendo. Me alegro em ti. A despeito do sofrimento, eu exulto em ti. E por que Abacuque diz tais coisas? Porque ele aprendeu que Deus é o Deus de salvação. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é Deus de salvação, é Deus de amor, é Deus de compaixão. Abacuque vai entender que a pergunta não deve ser feita, e muito menos o questionamento do coração deve existir. O que deve existir é uma solenidade santa. É um coração conformado com Deus e que confia em Deus e que sabe que Deus é refúgio e fortaleza, que Deus é socorro bem presente na tribulação, que Deus é o Deus que faz dos pés cansados de Abacuque, dos pés cansados de Daniel, dos pés cansados de Marias e Josés, fortes e firmes como os da corça. O nosso Deus é o Deus que nos faz andar em lugares altos, nos faz andar altaneiramente. O livro começa no sofrimento e termina no louvor. O profeta começa na noite escura do questionamento e vai terminar na manhã ensolarada do culto ao Senhor. O livro começa com um coração que acredita apenas nas circunstâncias e vai terminar num coração cheio de fé que acredita apesar das circunstâncias. Então, o meu desejo nesta manhã é que a mesma transformação experimentada por Abacuque seja experimentada por você. Que você possa sair da noite escura para a manhã ensolarada. Que você possa sair do sofrimento para o hino de louvor. Que você possa sair para a angústia dos questionamentos e da falta de entendimento, para uma paz solene que diz: me alegro em ti. Que eu e você possamos sair de uma vida que acredita somente nas circunstâncias para uma vida que acredita em fé e por fé de que Deus é nosso Deus, de que Deus não falha, de que Deus está conosco, de que Deus nos ama. E até mesmo essa circunstância, esta circunstância que está ao nosso redor, que está ao seu redor, não é definitiva nas nossas vidas. As circunstâncias vão passar. O Senhor e o seu amor permanecerá. Que essa mesma transformação seja experimentada por você, meu irmão. E que você possa descansar em Deus. Que você possa experimentar esse descanso maravilhoso do Senhor. Eu gostaria de encerrar orando por você e orando pelas pessoas que nos acompanham pela internet. Há algumas pessoas que estão conosco na internet e eu gostaria de interceder por você. Interceder para que o Senhor vá até o seu encontro e transforme a sua vida do mesmo jeito que transformou a vida do profeta Abacuque. Que tire você da escuridão e leve você para uma manhã ensolarada. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Ore comigo nesta manhã. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus,
Nós estamos vivendo tempos muito parecidos com os do profeta Abacuque. Tempos em que a justiça se perverteu, tempos em que o palácio não tem as respostas, tempos em que do templo não vem a solução. Tempos em que as instituições se perderam. E mais que isso, tempos em que o inimigo está às portas. Nos tempos de Abacuque, os babilônicos. Nos nossos tempos, a pandemia. E é normal que crentes se desesperem, até mesmo os crentes mais fiéis, até mesmo aqueles que foram considerados heróis da fé, podem se desesperar, podem perguntar até quando, Senhor, não vai fazer nada, o Senhor não se importa, o Senhor nos abandonou, até quando, Senhor? E é possível que muitos que nos assistem nessa manhã estejam exatamente nesta condição de desespero. Eu lhe peço, Senhor, por meio do seu Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro a cada coração e tire esses corações em nome de Jesus do sofrimento, da angústia, dos questionamentos, para uma fé inabalável. Que o Senhor aplique a verdade nos corações dos meus irmãos, de que o justo vive pela fé e não por vista. Que a fé é a certeza de coisas que não se veem. E que esta operação do seu Espírito seja tamanha, seja tão forte, que eles possam sair dessa noite escura, interminável, e possam, enfim, abrir as janelas para o louvor e para a adoração ao Senhor Deus. Que eles possam ser transformados e transportados do questionamento para a alegria, da dúvida e do medo para a segurança. Senhor, o Senhor tem todo o poder de fazer com que crentes como nós passem a viver a despeito das circunstâncias. Aplica a verdade no nosso coração de que as circunstâncias são transitórias, mas o seu amor não. Coloca no nosso peito a verdade de que esse tempo vai passar e que o seu amor vai permanecer. Visita cada um de nós, visita esses irmãos que precisam de uma palavra de consolo nessa manhã. Usa esse programa para falar com pessoas ao redor do mundo. Faça com que a sua palavra, que jamais voltou vazia, encontre os corações necessitados e transforme vidas. O grande ensinamento do profeta Abacuque é que Deus é capaz de transformar vidas. E o Deus que é capaz de transformar vidas pode transformar a vida de qualquer um. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Um forte abraço.